estudando o Pentateuco, o livro de Números. Aí a gente está aqui no capítulo de número 5, acontece um negócio interessante. Deus é tão presente em cada detalhe, mas tão presente em cada detalhe, que ele fala o seguinte: olha, não pode cometer adultério no nosso arraial, tá? Os adúlteros não são admitidos aqui tranquilamente. Então pode acontecer que o espírito de ciúmes ele assuma o coração do marido. O marido começou a sentir ciúmes da mulher, mas não precisa ficar com ciúme não. Deus vai esclarecer o caso para você, se houve traição ou não. O que faz? Traz a mulher para o sacerdote. Aí o sacerdote vai preparar para ela a água amarga. Lembra que tem lá o lavatório? Olha só o que é, hein? Tem um lavatório, aquele lavatório lá é a pia de bronze. O sacerdote vai pegar aquela pia onde eles lavam as mãos. Olha que negócio interessante. Depois vai pegar a terra do tabernáculo, do chão, terra do chão, pó, vai colocar na água, vai dar uma balançada e a água vai ficar barrenta, é chamada de água dos ciúmes. Aí vai apresentar perante o Senhor, tá bom? Tem um ritual ali. E se a mulher tiver cometido um adultério, o que vai acontecer? A água vai se transformar num abortivo. No abortivo, ela bebia a água. Se ela estivesse em adultério, ela ia ficar com o seu ventre amargo e as suas coxas iam se desmanchar. As coxas aqui é o ventre, o útero é um abortivo, tá bom? A criança ia ser abortada ali no altar mesmo. Isto é, se ela tivesse cometido adultério e o marido estivesse desconfiando de que o filho não fosse dele. Se o filho fosse dele, a água não faria mal nenhum para a mulher, porque estava comprovado. Se ela estivesse em adultério, logicamente que agora tem a dissolução do casamento, e nesse caso aí até o apedrejamento por causa do adultério. Mas ela podia ser resgatada também, ela era considerada culpada. E se o homem ele sentisse ciúmes da mulher, levasse ela lá e fosse comprovado de que era só ciúmes do coração, não era verdade, ele não tinha problema nenhum, não tinha culpa nenhuma. Nenhuma. Pode ir para casa, está abençoado, vai lá e cria seu filho. Culpada era só a mulher, o homem não era culpado. Isso aí é a lei do Antigo Testamento. Isso aqui está no livro de Números, capítulo de número 5. Eu posso ouvir um glória a Deus? Não? Não. Aí você vai para o capítulo de número 6, né? Capítulo de número 6 aí estabelece a lei do nazireado. Lei do nazireado é porque um homem não é levita, mas ele quer se consagrar ao Senhor. Ele faz um voto de nazireado, significa que agora ele não vai, durante o período do seu nazireado, ele não vai tomar nada que seja fermentado de uva, tá bem? Não vai tocar em nenhum corpo e também não vai cortar o cabelo. Então não pode cortar o cabelo durante aquele período, não pode beber vinho, tá bem? E não pode tocar em nenhum morto. Mas e se morrer algum dos seus parentes? Não pode. Ele está recluso no seu nazireado, porque se ele tocar no morto, se ele beber um pouquinho de vinho, ou se ele passar na navalha no cabelo, quebrou tudo aquilo que ele tinha feito no seu voto de nazireado, não valeu de nada. Caso fosse um parente e ele inadvertidamente, sem querer, tivesse pego no morto, ele tinha que oferecer um sacrifício para recuperar o voto de nazireado dele. O que ele fez não vale, vale uma renovação do voto daqui para frente. Está no livro de Números também. Você vê que você não vê nenhum voto de nazireado na Bíblia, tá? A não ser o do Sansão, que não é um voto, porque nem foi ele que votou. O anjo que apareceu lá que falou para ele: ó, isso aqui vai ser nazireu de Deus desde o ventre. É isso, isso e isso. Aí o Sansão tem que viver com esse negócio para sempre, falando: mas não fui eu que votei. E o que faz o Sansão? Quebra tudo. Quebrou todos, né? Não preservou nenhum, porque não foi ele que votou. Tá aí a palavra do pastor Milton, né? Então Deus está acima da lei, né? O que acontece? E um eleito está acima da lei? O que aconteceu? Por que ele não... Por que o Espírito de Deus ainda se manifestava em Sansão, mesmo depois que ele tocou no corpo de um morto? Que não podia. Mas como que ele não ia tocar no corpo de um morto? Ele pegou logo a jugular de uma jumenta, não foi? Uma queixada de jumento. Ele já pegou na queixada, não é de morto?
Ele matou 1000 homens. Como que o cara vai morrer do lado dele e ele não vai tocar no morto? É inevitável. E depois o leão, ele foi lá, pegou no leão lá e comeu o mel do leão, certo? Então, participava de festas com os filisteus, ó. Bebia que era uma beleza. E ainda Dalila cortou-lhe o cabelo. Quando cortou-lhe o cabelo, aí o Espírito de Deus não se manifestou mais. Você vê que alguma coisa quer dizer isso aqui para nós, tá bom? O que quer dizer esse negócio aqui da organização do acampamento, o recenseamento, o nazireado? O que quer dizer isso para nós aqui? Deve ter alguma coisa a ver com o Senhor Jesus. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento é cristológico. Quem é que vai fazer a ponte entre esse texto e o Novo Testamento? Os irmãos, as irmãs, os teólogos, os irmãos que tem que fazer essa ponte aí. O nazireado de Jesus, Jesus posto à prova, Jesus experimentando o fel, a amargura. Jesus abortou? Jesus era infiel? Foi testado? Não achou nenhum defeito nele. Era organizado? Mas ele era da tribo de Levi? Então como que ele alcançou o sacerdócio se ele não era da tribo de Levi? O que está acontecendo? Uma mudança. Uma mudança. Ele está aperfeiçoando. Então esse é o papel aí dos irmãos ao ler o Antigo Testamento. Fazer essa ponte, tá bem? No livro de Números também, capítulo de número 8, a partir do versículo 23, é estabelecido aqui um plano de carreira para os sacerdotes. Eles devem servir a Deus até os 50 anos de idade, dos 30 aos 50 anos de idade, ou dos 25 até os 50. Então, de acordo com Deus, você tem que trabalhar 25 anos e depois você não precisa fazer mais nada. Está aqui, Números, capítulo 8, a partir do versículo de número 23. Entra no serviço sacerdotal aos 25, aos 50 anos está aposentado. Agora o que você vai fazer? Você vai se candidatar a ser um dos anciãos de Israel. Como ancião você vai ser um conselheiro. Você vai estar por ali, orientando as novas gerações que estão chegando. Mas não é para você oficiar mais. Continua recebendo os dízimos também, as ofertas, comendo do sacrifício, participando da vida sacerdotal, mas não precisa oficiar mais. Até Deus reconhece um plano de aposentadoria para a turma, né, meu? Só que o nosso governo quer que a gente vá até os 90. Tivesse a saúde de Moisés, né? Mas tá bem precário. Estamos mais para Kierkegaard, né? Que morreu com 42 anos. Essa semana mesmo aí eu peguei uma alergia braba aqui que eu falei, meu Deus do céu. Castro Alves morreu com 24. Davi na igreja. Tá vendo aí? Castro Alves. Estamos por aí, meu. Desde que eles saíram do Egito, capítulo de número 9, eles ainda não tinham comemorado a Páscoa. Olha que negócio interessante. Não tinham comemorado a Páscoa. Comemoraram a Páscoa para sair do Egito, mas passaram 2 anos sem comemorar a Páscoa. 2 anos. Mas por que não comemoraram a Páscoa? Não era para comemorar 1 ano depois? De ano em ano? Demoraram 2 anos e por causa que Deus mandou ainda, hein? Capítulo 9. O Senhor falou a Moisés no deserto, no 2º ano, após a saída da terra do Egito, no 1º mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa, na data fixada. Ô Moisés, você deixou passar a data. Passou 1 ano, você não fez nada, agora estou mandando. Então Deus falou assim com Moisés, nesse tom. Moisés pegou e chamou todo mundo, fizeram a Páscoa mais uma vez, tá bem? Aí a Bíblia diz aqui que a nuvem estava sobre a morada. Quando chega no capítulo de número 10, Deus pegou e falou: vamos continuar organizando nosso acampamento? Vamos. Tem muita gente. Façam para vocês aí 2 trombetas de prata. Aí a gente vai dar uma paradinha para pensar aqui por que Deus mandou fazer as 2 trombetas de prata, tá bem? Ele diz o seguinte: olha, quando vocês tem a nuvem, tem a coluna, só que são 600 mil homens, né? 3 milhões de pessoas. Vocês vão pegar 2 trombetas de prata e vocês vão começar a organizar a orquestra de vocês. Quando ela der toques assim, cortados, sabe, ribombados, né? Aí é para vocês ou levantarem um acampamento e andarem, ou então para vocês desmontarem um acampamento.
Existe toque para vocês se ajuntarem perto e outros para vocês andarem. Comecem a organizar a orquestra de vocês aqui. Tem que ser um toque contínuo, ou então tem que ser um corte repicado. E os israelitas têm que aprender isso daí. Aonde que estão aqui essas duas trombetas e elas representam o que para nós? Linguagem do apóstolo Paulo, tá bem? Ante o último toque de trombeta. Essa era a ideia do apóstolo Paulo. Quando ele falou a última trombeta, tá bem? Ele está usando uma figura de linguagem, que é uma linguagem de contração, tá? Como assim contração? Ao invés de eu falar a expressão inteira, último toque de trombeta, última trombeta. Era para a pessoa que está lendo o texto entender isso. Não está falando da última trombeta do tipo Apocalipse. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Não é isso. Paulo está falando do último toque de trombeta, sabe? A última nota. Ele está usando esse texto aqui. Para que serviam as trombetas? Para convocar o povo, para chamar o povo para as festas, para a guerra ou para andar. Aí Paulo diz que o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos vai acontecer ante o último toque de trombeta. Ele deveria ter escrito o último toque de trombeta, porque assim a gente não errava na interpretação. Mas ele escreveu a última trombeta. Então o pessoal que é judeu entendeu de primeira, porque eles estavam acostumados. A gente que não é judeu e não tem cultura judaica, demora para entender e falar, deve ser a sétima trombeta do Apocalipse. Não, irmãos, não confundir as 7 trombetas do Apocalipse com as trombetas do apóstolo Paulo. Bom, é diferente. Ali a revelação é diferente. Então o último toque de trombeta representando que o povo está se levantando. Por que está se levantando? Se levantando dos mortos, a ressurreição dos mortos, e está levantando o acampamento e indo para outro lugar, ressurreição e arrebatamento, ó. Então eu levanto e depois eu levanto o acampamento. São os 2 toques ou as 2 trombetas. É isso aí. Aí a Bíblia diz que Deus anuncia o fim desde o começo, né, irmãos? Capítulo 11, tá bem? Capítulo 11 tem uma crise, começam a acontecer as crises para a caminhada. Deixa eu ver aqui falando em crise. Tenho 20 minutos de crise ainda. Bom, começam a acontecer as crises. E a primeira crise é que o pessoal está enfastiado de comer maná. Enfastiado. Algumas traduções dizem assim: nós não suportamos mais esse pão detestável. Tá? 2 anos comendo pão detestável. Estavam com saudade das panelas de carne que tinham no Egito. Comia carne à vontade, frutos à vontade que eles tinham lá, e isso não tinha no deserto. Estavam comendo maná de manhã. Eu quero que vocês tentem absorver a psicologia do povo, tá? A gente justifica os anjos que davam maná para o povo ali, justifica Moisés, mas Jesus falou, mas não era o pão verdadeiro, tá? O pessoal reclamou, não era o pão verdadeiro. Caía a semente de coentro, eles misturavam a semente de coentro no café da manhã, no almoço, na janta. Arroz de manhã, arroz no almoço, arroz na janta. Arroz, 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 e Deus só dá arroz. Por 2 anos. As crianças não tinham Danone, Yakult, não tinha chocolate, não tinha fruta. E as crianças começaram a reclamar, só arroz, só arroz, só arroz. Lógico que eu estou trazendo para a nossa cultura. O povo reclamou. As lideranças começaram a reclamar. E o povo que não era judeu, chamado de vulgo, né, populacho, começaram a dizer, não suportamos mais, porque não tem nada de diferente no deserto. Faz 2 anos que a gente está esperando aqui, fica só organizando culto, rapaz. Tal de organizar culto para cá, e organiza culto para lá, e faz trombeta para cá, e as ofertas vai tudo para a igreja, e nós aqui esperando o que no deserto, rapaz? Esperando o que? Começou a dar pressa no povo, 2 anos, né, comendo maná. Aí começaram a reclamar, e o anjo do Senhor, né, se enfureceu contra o povo de Israel e disse o seguinte: esse povo está reclamando que eu estou dando maná para eles. Mas aí a Bíblia diz no livro dos Salmos o seguinte, que esse maná é o pão dos fortes, pão dos anjos. É o que os anjos comiam lá em cima. O pessoal aqui embaixo, no deserto, estava comendo o que os anjos comem nas nuvens.
Eles comem lá em cima e mandam as migalhas aqui para o povo de Israel. Come lá em cima e o farelo cai para o povo de Israel. Era farelo. Farelo, o maná era farelo. Farelo da mesa dos anjos. Acredita nisso? Eles comiam, se saciavam e caíam. Quando chegava lá no sábado, os anjos faziam jejum, não comia nada, aí não tinha comida para o povo. Então eles deixavam cair duas vezes mais farelo para o povo. E Jesus reconheceu que era farelo mesmo, porque quando a cananita falou, ó, os cães comem daquilo que cai da mesa dos seus senhores, Jesus falou, é verdade. Verdade. Jesus fez a ligação direta. Farelo no deserto, farelo para essa mulher aqui. Ela pegou lá da migalha que caiu da mesa dos seus senhores. Jesus endossou. Como eu disse para os irmãos, você faz a leitura do Antigo Testamento com o olho no Novo. Faz a leitura do Novo com o olho no Antigo Testamento. Reclamaram do farelo dos anjos, os anjos ficaram irritados. Falaram para Moisés que eles iam acabar com todo mundo. Aí Moisés falou, como você vai acabar? Até eu estou na mesma, comendo farelo. Não, até que eu estou comendo um pouquinho melhor, porque os sacerdotes, eles podiam comer o quê? Bolo. Eles comiam um monte de churrasco, libação, bolacha perfumada. Eles estavam passando bem. Vocês entenderam? O povo da religião estava passando bem e o povo no deserto estava no veneno. Começaram a murmurar, aquele monte de gente. Aí os anjos, o anjo do Senhor, que falava com Moisés, disse a ele, tá bom, não vou destruir esse povo não, mas é o seguinte, manda eles se preparar, porque eu vou mandar carne, e não vai ser um dia ou dois não, vocês vão comer carne o mês inteiro, mas vai sair até pelo nariz. Eu quero que vocês imaginem o anjo de Deus falando assim, que desaforado, vai sair pelo nariz. Anjo de Deus fica nervoso, ficou irritado o anjo de Deus lá, estava lá só para fazer a vontade de Deus e ficou nervoso com o povo, porque o povo estava comendo maná, né? Se ele tivesse dado uma pressa, não tinha acontecido, sei lá, ou tinha, sabe Deus. É lógico que eu estou ironizando aqui, né, para ficar bem no nosso contexto. A gente reclama porque esse negócio de Deus é processual, sabe? Nós e o povo de Israel, a gente está ali, ó, sabe? A gente está ali, ó, na mesma balança, né? Porque, Deus demorado, rapaz do céu. Fez uma promessa para mim quando eu tinha 18 anos, estou com 43, estou esperando, né? Estou esperando, sério. Já estou fazendo bodas de prata já, né? Igual o Abraão, esperando. Mas quem prometeu é fiel e cumprirá, né? Se ele demorar mais uns 25 anos aí, tudo bem, vamos esperar. Mas então Deus demora o processo dele. Demora 2 anos preparando o povo, entregando a lei, montando o tabernáculo, limpando aquele pessoal da idolatria do deserto. Já tinha dado para eles ali a água da pedra, né, que saiu. Já tinha transformado a água amarga em água doce. Coluna. Eu acabei de falar para vocês aqui anteriormente que era ar-condicionado, não é verdade? A roupa não se envelhecia, olha que beleza. E ainda comia pão fresquinho da padaria do céu. Só que 2 anos comendo pão, o pessoal falou, não, pão detestável, voltemos ao Egito. Não vai voltar ao Egito não, vou destruir todo mundo. Aí Moisés falou, Senhor, como assim destruir todo mundo? Vamos começar tudo de novo de quem? Não é comigo. Não é comigo que você vai começar tudo de novo. Ou o senhor perdoa, então o senhor pode começar a pensar em riscar meu nome aí do livro que o senhor escreveu, que errou de libertador. Por amor a Moisés, ouvindo a intercessão de Moisés, porque Moisés ele era um homem de oração, um intercessor. Aí Deus ouviu a voz de Moisés e falou, tá bom Moisés, eu vou dar carne por 1 mês para esse pessoal. Bateu um vento, trouxe as codornizes de lá do Mar Vermelho e encheu o arraial com codornizes, que eles começaram a pegar as codornizes lá e começaram a comer carne o mês inteiro, até eles ficarem empanturrados. Porque você não vence Deus no desaforo, irmão. Você quer ver alguém vencer Deus no desaforo? Deus é mais desaforado que você. Garanto. Vou pôr Deus na parede. Aí Deus vai pro canto da parede assim, ó. E aí, empurra aí. Me coloca no canto da parede aí. O que você quer fazer aí? Vai, força. Tá fraquinho, né, meu? Adianta. Deus também é desaforado, né? Você quer fazer birra com Deus? Não vou. Aí Deus fala, vai. E pronto, convenceu o povo do quê? Que nem só de pão viverá o homem, e sim
da palavra que profere a boca de Deus. Começam as primeiras crises, o povo reclama por carne, tá bem? Glória a Deus. Codornizes. E daqui a pouco acabou a crise da carne, aí começou uma crise interna dentro de casa. Em vez de Moisés pensou, graças a Deus, né? Agora já está todo mundo saciado, já está comendo carne. Aí começou a crise dentro da casa dele. Parece alguém que eu conheço. Você resolve um problema, aí vem problema do outro lado, dentro da sua casa, né? A irmã dele, Miriam, com o irmão dele, Arão, ficaram enciumados de Moisés, ó, porque Deus falava cara a cara com Moisés, e aí fizeram uma sedição contra Moisés, falando contra ele na barba dele, desclassificando ele por causa da mulher dele, ó. Quem já passou por isso na vida? Você já viu algum pastor ser desclassificado por causa da esposa? Moisés. Moisés foi desclassificado por causa da esposa. Não bastava o homem pegar o cajado dele, deixar a família no acampamento, ficar 1 ano com aquele povo, derrubar 10 pragas no Egito, passar pelo Mar Vermelho, subir o monte, descer o monte, subir o monte, descer o monte, destruir o bezerro, organizar o tabernáculo, fazer sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Não bastava, ainda achar um defeito na esposa dele. O pastor estava ilibado, não tem para onde virar, virou para a casa dele. Mas o pessoal faz isso direto com os pastores. Direto. Você faz tudo perfeito, mas o seu filho, não. O filho do pastor, a filha do pastor, a esposa do pastor, o genro do pastor. Não, ele é, mas a esposa. Aí o que acontece? Desclassificado. O que fez Deus? Baixou numa nuvem, envolveu Arão, Moisés e Miriam numa nuvem. Ficaram dentro da nuvem, igual Jesus lá com eles lá no Mateus 17. Deus deu uma bronca em Miriam e em Arão, mas deu uma bronca. Cuspiu na face de Miriam, tá bem? Foi o que Deus fez. Cuspiu no rosto de Miriam. Quando a nuvem foi embora, a veinha que já estava lá, porque foi ela que levou Moisés, façam as contas. Ela levou Moisés quando nasceu. Moisés já tinha 80 anos quando ele veio libertar o povo de Israel do Egito. Então a velhinha já estava para lá dos 100 anos, certo? Quando olhou para ela, estava toda embranquiçada de lepra, toda. Aí o Arão olhou para Miriam, embranquiçada de lepra. Moisés olhou. Aí Deus fala, Senhor, não faça isso com a minha irmã, perdoa o pecado dela, ela nem sabia o que estava fazendo. Aí Deus disse, quando você cospe no rosto de uma pessoa, ela não tem que ser colocada para fora do arraial? Tem, então pega Miriam e põe para fora. Deus cuspiu no rosto dela. Não Deus, né? Mas o anjo que estava na nuvem, simbolizando o seguinte, não falem contra o meu servo. Isso por causa da mulher dele, diz que é por causa da mulher cuxita que ele tinha, uma mulher negra que ele tinha. Eu já discuti um pouquinho com vocês aqui, né? Nós não sabemos se a mulher cuxita de Moisés é uma segunda esposa que ele tinha, a Bíblia não fala, ou se era a mulher original. Então eu, de uma maneira mais conservadora, eu digo que é a filha de Jetro, tá bem? É a filha de Jetro, é a Zípora mesmo. Então essa daí, ela era chamada de cuxita por ser descendente ali da turma, de cor escura, tá bom? Negra. Etiópia, né? Cuxia era assim, Etiópia. Isso, da Etiópia. Então tem essas duas teorias, ou ele pegou uma segunda esposa, o que é improvável, ou então a esposa dele era muito negra mesmo, pudera, né? Queimada do sol. Vivia no deserto da Arábia. Como que você quer que uma mulher fique branca vivendo no deserto da Arábia com 45 graus, né? O sol? Não dá. Não tinha ninguém branco. Não tinha. Isso aí é só para os asiáticos, né? Nem Jesus. Né? Então é só lá para o pessoal lá da Groenlândia, né? Então, aí teve o problema dentro de casa. Depois do problema dentro de casa, resolveu o problema dentro de casa. Aí ele fala o seguinte, Deus manda ele falar, escolhe 12 líderes de ponta, porque a gente vai invadir Canaã agora. Pega 12 espias de ponta, pega os melhores da liderança de Israel. Aí escolheu os melhores, mandou os caras. 40 dias e 40 noites, entrando na terra de Canaã. Voltaram tudo entusiasmado, com os cachos de uva grandão, sabe? Tudo contente. Mas na hora de dar o relatório, estragou tudo a fé do povo. Falou, ixi, nem adianta. Não adianta, porque se a gente entrar, a gente vai virar pão na mesa do pessoal. Que lá estão os filhos de Anak, sabe? Os gigantes da terra.
Aos seus olhos nós somos como gafanhotos, nem adianta, meu. Vamos ficar por aqui mesmo. E aí infestaram o povo inteiro com a maledicência. Não adiantou Caleb fazer um discurso bonito, sabe? Porque é assim, quando o povo não está predisposto a crer, não adianta, meu. Isso é por experiência. Você pode trazer o sermão mais empolgante do mundo, com um paralítico andando e segue enxergando. Povo de coração duro não adianta, não adianta. Eu conheço gente que participou de um culto na igreja, que eles viram quando uma bola de fogo entrou na igreja. A bola entrou pela porta, fez um barulho na igreja, a bola de fogo andou assim, ó, rodopiou o púlpito, rodopiou o povo, a bola explodiu e chuva de fogo caiu sobre as pessoas. Os ímpios viram o que aconteceu. Os ímpios viram. Não se converteram, não. Ficaram com medo, apavorados, não sei o que é que... Falam que não sabem o que era. Um deles viu, que parente meu, não se converteu até hoje. Viu. Outros eles viram o seguinte, o pastor levava lá um irmão que tem o dom de cura, a pessoa chegava lá com a coluna assim, ó, parecendo um S. Saía 2 centímetros mais alto, porque a coluna, ó, vinha para o lugar. Pessoa com a coluna torta tem um pé assim, outro assim, ó. Ele pegava isso, o pé vinha. Pode ir lá no ortopedista lá medir 2 centímetros a mais. O paralítico saía andando. O demônio caía lá assim, ele, opa, demônio, sem barulho. De onde você está? Sai. Não se convertia as pessoas, vendo sinal. Na igreja que eu congreguei. E aí? Então o Caleb fez um discurso maravilhoso, não adiantou nada. Aí Deus pegou e falou, ah, certo, é assim, né? Tá bom, do jeito que vocês querem, não entra um. Pode pegar aí, quem tiver de 20 anos para cima, pode contar aí. Quando morrer o último, eu penso no negócio. Pronto, Deus decidiu que ninguém ia entrar em Canaã. Ninguém ia entrar na terra prometida. Depois que Deus decidiu isso daí, surgiu um pessoal lá falando, não, nós vamos subir, vamos conquistar as colinas de Golã, né? Vamos subir o Hebron, organizaram o exército, foram e morreram lá. Porque Moisés falou, nem adianta, meu, nem adianta, vocês irritaram o Senhor, já orei, Deus não vai voltar atrás, fica por aqui mesmo, porque ó, perdemos a chance. E aí o livro de Números diz que eles perderam a chance de entrar na terra de Canaã e ficaram lá 40 dias, sabe por quê? O texto diz, para poder pagar 40 dias que vocês andaram na terra, para cada dia 1 ano. Os espias andaram 40 dias e 40 noites, para cada dia 1 ano. Daqui 40 anos a gente volta nesse assunto. Aí Deus falou para Moisés o seguinte, pega o povo que está aqui, ó, no pé do Mar Morto, é só subir o Mar Morto aqui que a gente ia entrar em Canaã agora. Pega o povo e leva tudo de volta para o deserto onde você estava. Foi uma choradeira, uma loucura. Não interessa, ninguém manda vocês ouvir o pessoal incrédulo, né? Muitas vezes a gente está perto da bênção, né? Aí vem um desconvertido de dentro da igreja e fala uma bobeira para a gente perde a bênção. Você ouve o sermão do pastor, abençoou na sua vida. Vem o descrente, pega e fala, mais um igualzinho. Aí você acredita nele e não acredita no sermão do pastor. Aí você vai amassar barro. Vai amassar barro, irmão. Não tem jeito. Trazendo do Antigo para o Novo Testamento. Tá bom? O Washington já está pensando, vou pregar. Estou lendo a mente dele, vou pregar. Eu terminei, tá, irmãos? Graças a Deus. Então, a gente vai ficar por aqui no capítulo de número 14, tá bom? Eu convido os irmãos a darem aí uma avançada e semana que vem a gente termina esse livro aqui com a graça de Deus, porque eu quero falar sobre a sedição do Coré, Datã e Abirão, um pouquinho, e quero falar sobre a controvérsia lá do Balaão, né, que está nesse livro aqui também. São esses 2 problemas aí. E a gente já termina na semana que vem o livro de Deuteronômio para a gente poder fazer a nossa avaliação desse bimestre.